Senhor Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, estamos aqui dispostos ao aprendizado, dispostos a nos fazermos uma pessoa nova, a reconstruir o nosso estado íntimo, envolvidos inúmeras vezes com tantas preocupações, com dificuldades e dores, mas, acima de tudo, Senhor, permanecemos na caminhada, permanecemos alimentando os valores da vontade para que a gente supere as situações construídas em encarnações anteriores em busca de um movimento novo, de um mundo novo e de oportunidades ainda mais que nos coloquem em condições de sermos trabalhadores da Tua seara. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Olha só, nós estamos trabalhando o livro Religião dos Espíritos. Hoje, o capítulo é o capítulo 86, que se chama Dominar e Falar. Capítulo 86, Dominar e Falar. Oi? Tá certo. Vou falar aqui, por nada. Ô, gente, Vaguinho, se tiver gente aí chegando em pé, viu, Sandra? Tem lugar aqui na frente, tá? Tá cheio da câmera para trás. E aí fica 9 lugares aqui. Dominar e falar. Dominas o fogo, escravizando-o a lide caseira. Vocês vão ver como que ele vai trazendo as observações para nós, tá? E o que ele quer dizer, aonde que ele vai caminhar. Dominar e falar. Dominas o fogo, escravizando-o a lide caseira. Verdade. Né? Nós utilizamos o fogo lá nos nossos afazeres, no fogão, utilizamos o fogo na festa junina, nós utilizamos, a gente domina e o escraviza, a gente faz do nosso jeito. Burilas a pedra, arrancando-lhe obras-primas. Conquistas os metais, neles plasmando complicadas expressões de trabalho. Conquistas os metais, plasmando neles complicadas expressões de trabalho. Amansas os animais ferozes, fazendo deles cooperadores na economia doméstica. Vocês veem como que ele vai citando tudo que a gente tem domínio, que teoricamente não teríamos, mas tudo a gente vai tendo domínio. A gente tem o domínio do fogo, tem o domínio da pedra, tem o domínio dos metais, tem domínio dos animais, disciplinas o vapor e o combustível, anulando as distâncias. Hoje você anda de trem, só se você quiser. Tá? Só pelo prazer de caminhar pelo trem, de caminhar de trem, só pelo prazer de andar por entre as montanhas. Mas hoje, ninguém é obrigado a andar de trem para chegar em determinado. Tá claro? Diriges tratores pesados transfigurando a face da gleba. Submetes a eletricidade e glorificas a civilização. Submetes a eletricidade. O que é interessante aqui, todos nós utilizamos a eletricidade. Quem inventou para nós essa lâmpada incandescente, que foi Thomas Edison, ele recebeu várias propostas de desistir. Só que ele não desistiu. Ele fez a primeira experiência, a segunda, a terceira, a quarta. Einstein fez as mesmas experiências que ele antes, e Einstein tentou 99 vezes. Thomas Edison, quantas vezes ele tentou para inventar? Hoje a gente chega aqui e acende a luz. Quantas vezes ele tentou para chegar nesse ponto aqui? Mais de 1000. Mais de 1000. Foi, junto de Leonardo da Vinci, foi um dos maiores inventores que passaram pela Terra. Só ele tem 2.300 invenções patenteadas. Só Thomas Edison a gente nem sabe. Tá claro? Quando ele estava lá por volta do número 800, um dos que trabalhavam com ele falou com ele assim: Senhor Thomas, o senhor já tentou tantas vezes, o senhor não vai conseguir. Já tentou tantas vezes.
Então desiste de fazer isso aqui, gente. Aí ele pegou e falou assim, agora que eu estou perto, eu já descobri 800 caminhos que eu não devo fazer. Eu já descobri 800 caminhos que eu não devo fazer. E ele continuou. Por volta, 1000 e ele conseguiu. Sendo que outros cientistas tentaram antes dele. E ele foi repetindo a experiência. Graças a Deus a gente tem esse povo perseverante. Tá claro? Então olha o que ele coloca para nós. Submetes a eletricidade e glorificas a civilização. Retiras o veneno das serpentes temíveis e fabrica remédios. Senhoreias a energia nuclear e começa a alterar com ela a fisionomia do mundo. Porque quando fala em energia nuclear, a gente só pensa em movimentos de guerra, de destruição. Gente, a energia nuclear está presente em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida. Tá claro? O que as indústrias estão trabalhando com energia nuclear e não estão jogando carbono na nossa atmosfera graças à energia nuclear, isso é vitória. Isso é vitória. Controlas a velocidade e inicias vigorosa excursão para além do planeta. Controlas a velocidade e a gente vai para além da Terra. Tá certo? Só para nós termos uma ideia, quantos planetas tem na nossa galáxia? Na nossa galáxia. Sabem quantos? Só na nossa galáxia. Não estou falando no universo inteiro, não. Alguém sabe? Não? Nem eu. Nós temos bilhões e bilhões de planetas. Só na nossa galáxia. Na nossa Via Láctea, que de vez em quando a gente vê um sombreado dela. A nossa Via Láctea. Quantas estrelas? 100 bilhões. Só na nossa Via Láctea. Se nós sairmos daqui do ponto que nós estamos hoje na Terra, do ponto que estamos na velocidade da luz, que é a velocidade mais rápida que a gente tem acesso, mas ainda não descobrimos mais rápida do que essa, e a espiritualidade falou que ela vai chegar, que se chama a superluz, que é mais rápido do que a da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Saímos hoje do ponto que nós estamos, para chegarmos até a ponta da nossa galáxia, demoraríamos 100 mil anos. Do ponto que nós estamos, 100 mil anos. Aí olha o que ele coloca. Controlas a velocidade e inicias vigorosa excursão para além do planeta. Olha quanta coisa a gente tem domínio. Está claro para todo mundo, não está? Quanta coisa a gente tem domínio? Ok. Aí ele fala assim, entretanto, quando a gente vê isso, está tudo bem para nós? Tudo melhorou demais da conta? Alguém tem dúvida? Vocês estão na dúvida, então? Só com a minha pergunta? Tem dúvida? Não. Melhorou demais. Aí olha o que o Emmanuel coloca. Mas, entretanto, ai de nós. Ô, gente, estava indo tudo bem, não estava? A gente podia até parar aqui hoje, né? Mas ele fala, ai de nós. Eu vou parar aqui no ai de nós e vou voltar lá na pergunta que é a 904 do Livro dos Espíritos. 904. Porque esse texto comenta a pergunta 904. Comenta. Ai de nós. Incorre em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e expõe a sociedade no público? Existe culpa? Aquele que fica sondando os erros e vai expondo, vai divulgando? Existe culpa ou não? Os escribas e os fariseus? Então existe culpa, nós não podemos divulgar nada. Gente, podemos ou não podemos divulgar? As coisas boas, coisas que acontecem, mas as fofocas não, né? Aí tá parecendo que é fofoca, fica divulgando a vida dos outros. Não, aqui ele nem usa a palavra fofoca, ele usa chaga. É pior do que a fofoca, gente. Fofocar. Ô, gente, mas fofocar um pouquinho. Só aquela sua vida. Ô, gente, fofocar um pouquinho. Nós podemos? Ô, gente. Ô, gente. Não, aqui, ô, gente, cá pra nós. Vamos falar aqui. Até vamos aproveitar, longe das câmeras, você não tá vendo, não. Ô, gente, falar mal do outro um pouquinho tem um certo prazer. Tem um certo prazer. Agora,
Isso é tão prazeroso que a pergunta anterior, existe culpa do homem em ficar estudando os defeitos alheios? Nós podemos. Na fofoca você acaba estudando como é que é o outro ali. Estudamos ou não? Existe um prazerzinho, olha, mas é grande culpa fazer isso para criticar. Pior ainda, divulgar, porque isso é faltar com a caridade em relação ao outro. Então não dá para a gente ficar fazendo fofoquinha, não. Mas esse é a 903, nós estamos discutindo a 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público, agora não é um com o outro, é na sociedade. Olha, depende do sentimento que mova essa criatura. Depende do sentimento. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar para si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes um mal do que um bom exemplo. Ou seja, utilizar mal a nossa linguagem, ai de nós. Por isso é que ele começa falando, ai de vós. Tá claro? Ai de vós. E aí ele ainda fecha aqui. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Se a gente aprecia isso, encontra um prazer e vai divulgando, a gente pode ser punido por isso lá na frente. Tá claro isso? Até aí tá tranquilo? Por isso é que ele coloca para nós, voltando lá no texto. O texto é dominar e falar. Essa primeira parte, eu fui lendo aqui e tal, mas para mostrar para vocês só a parte do domínio das coisas que a gente tem acesso. A parte da fala, entretanto, ai de nós. Todos trazemos um leve músculo selvagem, muito distante da educação. Todos trazemos um leve músculo selvagem. Que músculo é esse que todo mundo tem? A língua. Teve gente que ainda teve tempo de pensar no bíceps. E pela idade que nós estamos, gente, pela idade que nós estamos, o tempo está passando. Você vai vendo que o tempo está passando para você. Por quê? Porque você fica com menos bíceps e mais pânceps. Tá claro? Até a área da musculatura muda. Tá certo? Então você vai vendo que está mudando. Quando você chega na sua mesa do café, tem menos alimento e mais medicamento, é porque alguma coisa mudou. Tá certo? Então, ele está falando aqui do músculo que todos nós temos, todos trazemos um leve músculo selvagem, muito distante da educação. O que é educar? O que é educar? Oi. O Lúcio de Abreu, ele tem um poema que foi até musicado pelo tio Vanessa, que a gente coloca para os meninos ouvir na evangelização. Porque tem pessoas que falam que não faz fofoca, mas faz comentários. Aí ele fala, comentário é um perigo se não se usa o bom senso. Pode-se fazer injustiça justo a quem não merece. Então, muitas vezes, por detrás de uma fofoca, de uma maledicência, a gente fala que só está fazendo um comentário. Mas estamos cometendo uma injustiça enorme, né? Porque nós não sabemos, né, da vida daquele que a gente está falando. Esse comentário que a Carla está fazendo, falando, a fala do Lúcio de Abreu, a fala do Lúcio, o Lúcio conviveu conosco aqui, já retornou ao plano espiritual, o genro dele está sentado lá atrás, então a gente tem que ter cuidado, né? Com esse músculo, para não falar mal, tá certo? A gente conviveu com ele, você imagina, e a semente que ele deixou, Lúcio Abreu, Honório Abreu, Oswaldo Abreu, e as sementes estão aí. Estamos aqui hoje na reunião e ele já desencarnou há muitos anos e a gente está comentando, tá certo? E no movimento espírita, a parte do comentário, então, ela é a mais comum, porque o movimento espírita não faz fofoca, ele comenta para o aprendizado de terceiros. Tá claro? É o cuidado que a gente tem que ter. E quando fala lá, esse músculo selvagem, lá em Apocalipse, no Apocalipse,
no capítulo 21, no versículo 8, o versículo é o seguinte, o versículo todo. Quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse é o versículo todo, versículo 8 do capítulo 21. Aqui, gente, tem lugar aqui, olha. E agora que eu parei para poder falar que tem lugar, vocês têm que vir, têm que sentar. Porque eu já parei, para não deixar vocês em pé. Tem lugar aqui no meio, tem lugar aqui na ponta. Isso aí tem. Tem no meio ali também. Tem aí, Márcio, do seu lado? Isso. Então, imaginem, o versículo todo é esse que eu disse. Eu não quero que a gente não vai trabalhar o versículo. Não vai trabalhar. Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e chão. Não, mas eu quero pegar uma palavrinha desse versículo. Ele está falando de personalidades. Tímidos, incrédulos, abomináveis. Gente, qual é a coisa mais abominável que a gente tem hoje na Terra? Mais abominável. Qual é a coisa mais abominável? Para e pensa. O que a gente tem de mais abominável hoje? Guerra. Mais do que isso. O que mais? Desonestidade. Mais do que isso. Fake news. Mais do que isso. Maldade. Mais. Crueldade. Mais. Mentira. Mais. Miséria. Mais. Indiferença. Mais. Egoísmo. Mais. Interesse pessoal mais. Qual é a coisa mais abominável? Isso tudo que vocês disseram é muito abominável. E tem algo mais abominável. Qual é a coisa mais abominável? A língua. Ô, gente, está escrito no Novo Testamento a língua. Está escrito no Novo Testamento algo abominável. Abominável. Nós vamos colocar aqui a língua. Não é o que sai da boca que contamina, não é o que entra pela boca que contamina o homem, aquilo que sai do coração. Por quê? Porque é o estado íntimo da criatura. Tanto que nesse capítulo, em Lucas, que aí você está fazendo referência ao capítulo 6 de Lucas, no versículo 45, continuando, ele vai falar para nós o quê? Pois a boca fala o que o coração... Então, imaginem como está a nossa relação com a língua. Como que está a nossa relação? Quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis. É um músculo que a gente está colocando aqui no Apocalipse. João traz para nós como sendo abominável, mas Emmanuel coloca para nós como sendo músculo selvagem. Músculo selvagem. Ô, gente, vocês falaram de corrupção, mas tudo que vocês disseram, pensa em tudo que é maldade. Tudo saiu da língua. Pensa numa discussão em família. Sai da língua. Tudo sai da língua. É para a gente ficar atento. Tem coisas que a gente não precisa comentar. O outro pode chegar e te contar? Pode, não tem problema, o outro pode contar. Escuta, escuta. Aqui, há anos atrás, a gente morava num conjunto habitacional, longe daqui, no Serrano, no prédio. E aí a minha esposa chegou e contou para mim assim, sabe quem que eu vi hoje lá no shopping? Estava ela com a minha cunhada, com nossas duas filhas, na época a gente não tinha terceira, e as duas sobrinhas. Estavam lá, foram no final de ano, foi ver um filme. Sabe quem eu vi lá? Não. Quem que você viu? Fulano. Eu falei assim, sim. Que era um vizinho nosso. Um vizinho nosso. Ele falou assim, ele estava lá com uma baita de uma loura. Eu falei assim, deve ser colega de trabalho, tá junto com ele lá e tal. Eu nem terminei o discurso, tá vendo o que é a língua? A língua manifestando, 6 horas da tarde, você vê. Eu falei com ela, falei assim, olha, de repente ele estava lá, colega de trabalho, lida com obras e tal, vai para cima, para baixo. Gente, qual o problema?
Aí falou assim, colega de trabalho, acabou de almoçar, está na pracinha da alimentação tomando sorvetinho. Eu falei assim, e qual o problema? Está ali tomando uma sobremesa. Trabalhar, falou assim, ô Emerson, você está muito tranquilo com essa observação. Ô Emerson, deixa eu te falar uma coisa, você já sabia? Eu falei, já. Fidelidade masculina é uma coisa Eu falei assim, já. Emerson, quanto tempo você está sabendo? Eu falei, há 1 ano. Tem 1 ano que você sabe e não me falou nada. Eu falei assim, meu bem, a pergunta está errada. A pergunta é, por que eu deveria te falar? Mas eu sou sua esposa. Eu falei, e tá bom, parou aí. Eu não tenho que te contar tudo que eu vejo, que eu escuto, que eu saiba. Eu não tenho que te contar. Aí ela pegou e falou assim, pois é, mas eu estou te contando para que a gente pense que providência que a gente vai tomar. Eu falei, oi? Que providência que a gente vai tomar? Meu bem, não vamos tomar providência nenhuma. Ela falou assim, mas como não? A esposa dele é nossa amiga. Eu falei, o casal é nosso amigo. Não. A partir daquele horário era só a esposa mesmo. Vocês veem que, como a língua não para durante a história, ela já vai mudando o roteiro. Então, eu falei, o casal é nosso amigo e nós não temos nada a ver com isso. Mas você já sabia porque ele me contou. Me falou das dificuldades dele, eu coloquei para ele alguns roteiros que são interessantes ele tomar, para ele poder se libertar de algumas situações que estão confusas no estado íntimo dele, e pronto, acabou. E se ele vai pensar nisso, se ele vai fazer ou se ele não vai fazer, não é problema nosso. Eu falei, então a gente não vai fazer nada. Nada. Enfim, nós mudamos de lá, o casal estava junto, agora já não acompanhamos mais, não temos mais contato e pronto, acabou. Porque, veja bem, gente, a nossa tendência é usar o músculo selvagem. O músculo selvagem, olha, muito distante da educação. A palavra educação, do grego, educiere. Educiere significa, do latim, desculpem, desenvolver o potencial. Tirar de dentro do outro aquilo que ele tem de melhor para apresentar. Isso é educação. Tira de dentro dele. Todo mundo tem. Oi, meu filho. Irmão, tem uma frase que ele fala que sua palavra pode ser uma pancada ou uma bênção. Eu busquei a charada, é mais ou menos isso. Né? Sim. Pode ser uma pancada ou uma bênção. Depende como que a gente lida com essa palavra. Tá claro? Você vê que no próprio livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 53, ele fala que os espíritas têm que estar envolvidos com leituras, estudos, aprofundamento, divulgação, que a gente tem que estar envolvido. A partir do momento que a gente está envolvido, a gente tem que filtrar aquilo que a gente está lendo. Olha a fala dele. Por que determinados autores, atenção, colocam as fezes do seu pensamento nas páginas? Ele usa esses termos, gente. Capítulo 53 do livro Palavras de Vida Eterna. As fezes do seu pensamento nas páginas, e a gente muitas vezes sai, não, porque fulano falou, fulano... Gente, e o filtro? Não quer dizer que eu não possa ler, mas eu preciso filtrar. Está tudo aí, à nossa disposição. Está tudo à nossa disposição. Aí ele continua. Com a língua, aí, lembra que eu falei? A gente provoca tudo. Com a língua, forjamos guerras, libertamos instintos inferiores, destruímos lares, empestamos vidas alheias. Empestar é virar uma peste na vida do outro. Empestamos vidas alheias. Envilecemos o caminho dos outros, corrompemos o próximo, resolvemos o lixo moral da terra, veiculamos o pessimismo, criamos infinitos problemas, injuriamos, criticamos, caluniamos, deprimimos. Este órgão que é a língua é uma pequena lâmina embanhada na boca. Uma pequena lâmina. Ô, gente, quando o livro foi escrito, não existia rede social. Dá para ver como é que está hoje? Hoje a gente sabe como é que está. Não existia rede social. Imagina se antes, quando o livro foi escrito, nós estamos falando de aproximadamente 50, 60 anos atrás. Não existia. Hoje,
Está tudo exposto. Está tudo exposto. Os crimes estão expostos porque eles estão dentro de nós. Tá claro? Eles não estão expostos porque eles existem lá. Eles existem aqui. Eles existem aqui. Vou pegar a pesquisa que a revista Veja fez que ela divulgou em julho de 90. Julho de 90. Fizeram uma pesquisa com as principais redes de televisão que tinha no país, que eram aqueles canais abertos, né? Globo, Bandeirantes, SBT, Record, não era Manchete, tem uma outra. Não era Minas, não. Globo, Bandeirantes, Record, SBT e falta uma. A Manchete virou o quê? Então era a Manchete. Que eram 5 redes. Colocaram seus jornalistas na frente da TV. Uma semana na frente da televisão. Uma semana. Para eles constatarem o que a televisão estava apresentando. Não tinha os canais fechados que nós temos hoje, não. Eram só... Descobriram, atenção, 1.145 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões e 1.940 tiros. Eu estou falando de julho de 90. Repetindo, 1.145 cenas de nudez, 278 relações sexuais, 72 palavrões, 276 relações sexuais, 72 palavrões. Peraí, 1.145 cenas de nudez, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros e ainda falta um que eu esqueci. Agora vocês vão ter que me lembrar. Vocês não lembram nem o que eu falei. 72 palavrões. 276 relações sexuais. Isso apresentando na tela de TV, julho de 90. Os psiquiatras franceses levaram esses dados para a França, fizeram a mesma pesquisa na França e descobriram que lá esses dados não são relevantes, que não tem condição deles montarem uma pesquisa sobre esse aprofundamento, como acontece no Brasil. Como acontece? Isso foi divulgado no caderno da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, dessa década, de 90. O ano de 90. Ok. Imaginem, aquilo que estava mostrando na rede eram coisas que andavam no nosso estado íntimo. Quando a gente vê, a gente fala, gente, mas que atrocidade. Gente, mas que horror. Mas que coisa, como é que pode? E o nosso estado íntimo está desse jeito. Aí chegam os canais fechados, aí chegam as criminalidades, aí chegam as virtualidades e olha, está muito pior. Se a gente não tiver um funil muito bem editado no nosso estado íntimo, a gente vai se movimentar com tudo isso. E a língua, a gente começa a comentar. Tá claro? A gente vai aumentando, vai proliferando, vai agredindo e no final a gente está com a nossa mente perturbada, de tanto que a gente está se envolvendo com tudo isso. Tá claro isso? A língua é um instrumento sublime, feito para louvar e instruir, ajudar e incentivar o bem. Quantas vezes nos valemos dela para censurar, vergastar, perturbar e ferir? Quantas vezes a gente usa a língua para o efeito contrário? Olha, eu trouxe aqui uma fala do André Luiz. Um espírito que se chama Cornélio, ele colocando para nós, é lamentável que se dê tão escassa atenção na terra ao poder do verbo atualmente desmoralizado entre as criaturas. Livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 2, no Santuário da Bênção. É lamentável que se dê tão escassa atenção na terra ao poder do verbo
atualmente tão desmoralizado entre as criaturas. A gente ainda não está sabendo aproveitar o tempo como deveríamos. Está claro? Não estamos sabendo. Eu estou pensando aqui, Alba, vou fazer uma colocação pessoal ali, porque é quem trouxe o maior número de familiares aqui. Alba, você, Rodrigo, Cristiane, Eduardo, vocês trouxeram quantos? Quantos vieram com vocês, hein? Na família toda aí, uns 10? 12? Tem a gente, não tem? 12. Imagina ouvindo essa página hoje eles vão sentar juntos para almoçar. Porque a Joana de Ângeles coloca que os almoços de domingo, atenção, os almoços de domingo, os primeiros 40 minutos da reunião de família, ele é saudável. Fala da semana, do trabalho, do que foi, que não deu, que não deu. Depois de 40 minutos, atenção, começa a falar mal de alguém. E ela complementa, normalmente alguém que está ausente. Mas como lá veio todo mundo, nem o ausente vai estar lá. Ou então quem sai primeiro, vamos aproveitar. Por quê, gente? Nós estamos usando negativamente, e o André Luiz ainda diz mais, nas mais respeitáveis instituições do mundo, respeitável instituição. Vamos pegar algumas instituições respeitáveis? Vocês estão com dificuldade de achar? O templo religioso é uma instituição respeitável? O templo religioso? Católico, espírita, protestante, budista, é um templo, é respeitável. A nossa casa, o nosso lar, é um templo respeitável? É um templo respeitável. Nas mais respeitáveis instituições do mundo na Terra, segundo informes fidedignos das autoridades que nos regem, a metade do tempo é despendida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Se nós estamos falando do templo respeitável, e citamos dois, um templo religioso e o nosso lar, metade do tempo que a gente se dirige em conversação com o outro, ele é inoportuno. Metade. E aí você vê se a outra metade dá para aproveitar alguma coisinha. Tá claro? Porque tá sério. Isso se refere somente, e ele coloca entre aspas, às instituições mais respeitáveis. E aqui ele vai falar um pouco mais a respeito da fala. Então, como que estamos utilizando? Gente, isso aqui é um movimento de autoavaliação. Tá claro? É um movimento de autoavaliação, que a gente precisa se prender. No texto, Dominar e Falar, ele diz assim: governemo-la, pois, transformando-a em leme de paz e de amor no barco de nossas vidas. Paz e amor no barco de nossas vidas. Então, imagine André Luiz conversando com Narcisa no plano espiritual no livro Nosso Lar. Narcisa coloca para ele da importância do diálogo nas relações. E fala assim, o diálogo nas relações é essencial. Todos os planos do espírito, o norte do bem-estar do plano é o diálogo. Todos os planos, o norte é o diálogo. E aí a gente pensa, mas nos planos superiores também, porque quando o diálogo não é verbal, o diálogo é mental. O diálogo não para nunca. Quando Jesus coloca para nós, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, ele estava em sintonia com Deus, sintonia perfeita. Então o diálogo é tudo para nós. Aí ele coloca aqui, e alicerçada nas lições do Evangelho, roguemos a Deus que nos inspire sempre a dizer isso ou aquilo, como o próprio Jesus desejaria ter dito para nós. Como o próprio Cristo desejaria ter dito para nós. Vamos trazer isso para as nossas relações no dia a dia. Imaginemos sobre a importância da língua. Vocês veem que não basta a gente estudar. Eu leio, aí eu cito referência, cito obra, cito isso. Sabe o que isso significa espiritualmente? Significa espiritualmente? Nada.
significa nada. Saber o que a gente já sabe não significa nada. O que significa? Quando a gente coloca em prática. Quando a gente coloca em prática. Um exemplo. Quando eu era menino, no início lá da adolescência, eu e minha mãe fomos numa casa espírita. Não, eu já estava mais adiantado. A gente frequentou um tempo essa casa espírita, a família nossa frequentou essa casa espírita, que chama Casa de Caridade Nosso Lar, em Santa Luzia. Nós frequentamos essa casa lá. E aí, depois nós saímos, fomos para a União Espírita Mineira, depois veio o Simão Pedro. Mas a Casa de Caridade Nosso Lar, eles compraram uma área e estavam montando um local que se chama Casa do Caminho. E aí a gente foi conhecer a área deles, a obra deles lá, que seria a Casa do Caminho. Quando a gente voltou, isso foi num domingo, foi eu e minha mãe. A gente foi num domingo. E aí, quando a gente voltou, e a gente foi de ônibus, voltamos de ônibus, não tínhamos carro. Eu não dirigia, era menor. Quando a gente voltou, o meu irmão, que estava em casa, ele pegou e aí ele começou a brigar. Meu irmão começou a brigar. Meu irmão, depois de um tempo, ele abandonou a doutrina e tal, aí ele começou a brigar. Vocês dois saíram, foram conhecer trabalho espírita. Foram ver trabalho espírita. Não tem um almoço nessa casa, não tem nada nessa casa. Aí, enquanto ele falava, eu peguei e comecei a falar, e por que você não foi para a cozinha e fez? Você podia ter feito, você está sozinho aí, preparasse alguma coisa e não ficasse cobrando. Enquanto ele falava que onde já se viu que era um absurdo e ele xingava e ele brigava, eu entrei em rota de colisão com ele e respondi no mesmo tom. E ele falava, eu falava, ele falava, eu falava. A minha mãe, vendo nós dois discutir, foi para a cozinha preparar o almoço. E foi preparar o almoço, não falou nada. E ele continuava falando, eu falando, ele falando, eu falando. Depois eu saí, deixei aquilo ali, eu não saí porque eu sou comedido, fraterno e misericordioso, não. Não é nada disso. Saí porque estava cansado de discutir. Peguei o livro Palavras de Vida Eterna e abri ao acaso. Capítulo 40, Enquanto Podes. Olha a passagem de Evangelho. Por que julgas o teu irmão? Gente, você quer resposta mais lúcida do que essa? Para explicar que eu estava errado? Porque, num primeiro momento, quem está errado? A gente pensa assim, a minha mãe tinha que ter feito tudo. A gente pensa assim, seu irmão, porque não teve compreensão com o trabalho, que não sei o quê. Mas eu, naquele momento ali, a minha mãe chegou, foi fazer o almoço. O meu irmão fez de conformidade com o que ele conhecia. E eu, que já conhecia mais do que ele, entrei em rota de colisão com ele ali. Oi, filha. Lembrando aqui da introdução do livro Jesus no Lar, né, do Nélio Lúcio, Jesus estava na casa de Pedro, né, enquanto os apóstolos estavam com conversas menos edificantes. Aí Jesus pega as escrituras para dar um novo rumo, né, à conversa. E aí se implantou o culto no lar, naquele momento ali. Então é tão bonito assim lembrar da importância do culto no lar e sobretudo da cultura do culto no lar. Nós podemos conviver em família, mas olhando o próximo como nosso irmão, não apontando as dificuldades que estão em nós, né? Então a gente vai lembrar do livro de Paulo Estevão também, todas as vezes que Estevão, quando era Gesiel, ia tomar qualquer decisão, ele consultava as escrituras que estavam em cima da mesa. Era vender um lote, era qualquer decisão, era ele, Abigail e o pai, né? Ele consultava. Agora, veja bem, vou pegar essa observação que a Carla está trazendo para nós aqui. Por quê? No primeiro momento, quando Jesus introduz o primeiro culto no lar de Pedro, que é a introdução, que é o primeiro capítulo, chama-se O Primeiro Culto Cristão no Lar, que é o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, é para poder mudar essa conversação. Tá? Vão trazer para nós. Tem gente que aproveita o culto no lar. Vamos aproveitar para a gente poder colocar uns pingos nos is. Ô, gente, você não chama a espiritualidade a semana inteira. Na hora do culto nós vamos chamar? Não, agora não é hora de colocar pingo no i, não. O que foi dito, pensa e tal. Deixe que a espiritualidade oriente. Quando eu abro uma página
Por que julgas o teu irmão? A espiritualidade me respondeu ali. No texto estava a resposta. Tá claro? Quantas respostas chegam para nós durante o culto? E a gente não precisa falar para o outro, olha, essa página é para você. Lembra o que aconteceu anteontem? Eu não preciso falar isso, gente. Porque a própria pessoa envolvida nesse contexto sabe que aquela página é para ela. Ela sabe. Mas se ela não souber, a gente não precisa dar uma ajudinha? Não. Não ajude. Se ela te perguntar, você acha que isso tem a ver comigo? Olha, em função daquela discussão que nós tivemos na quarta-feira, essa página de hoje, no sábado, parece que nos orienta. Nos orienta. E não te orienta. Ela é para nós, o culto. Agora, a importância do culto. A gente mantém uma conversação saudável, mantém um pensamento equilibrado, a gente faz trocas de ideias, de sentimentos, de pensamentos, tudo isso é saudável. Um casal perguntou para o Chico assim, Chico, a gente está se casando, estamos começando a nossa vida, Chico, o que você orienta para a gente, Chico? O que você orienta para a gente que está começando a vida conjugal agora? Ele falou assim, inaugure o culto no lar na sua casa. E após 6 anos de culto no lar, o Cristo vai visitar vocês. No 6º ano, quando completar 6 anos, o Cristo vai visitar vocês e vai levar para vocês um presente. E eles, esperançosos, ainda mais sendo uma fala do Chico, foram fazendo culto no lar toda semana, 1º ano, 2º ano, 3º ano. No 6º ano, na semana do culto, eles ficaram na expectativa. No dia do culto, a expectativa redobrou. Terminou o culto e não aconteceu nada. E eles falaram assim, o Chico mentiu para nós. Não, o Chico não ia mentir. Não é possível, o Chico não ia mentir. Mas foram dormir frustrados, porque o Chico falou no 6º ano. E eles foram fiéis à orientação do Chico. No dia seguinte, quando eles acordaram, a casa estava revirada. E tinha uma grande pedra de diamante, que era herança do bisavô daquele marido, que foi para o avô, que foi para o pai, que foi para ele. E o diamante não estava lá mais. E aí eles ficaram consternados. Estava tudo revirado atrás, acharam a pedra e foram embora. E aí eles foram no Chico. Chico, você falou que a gente ia ser visitado por Jesus. Ele falou assim, e Jesus foi lá, não foi? Não, entraram os ladrões lá e levaram o diamante. Não, Jesus estava com eles. Eles levaram, esse é o presente que eu falei que vocês teriam. É esses os ladrões? É. Porque Jesus, vendo a fidedignidade de vocês, o envolvimento de vocês, aquela pedra tem vários obsessores ligados à criminalidade, porque muitas pessoas foram mortas, muitos assassinaram por causa daquele bem, por causa do valor do bem, e muitos estão vinculados à pedra. Depois de 6 anos de culto no lar, os ladrões que estavam sintonizados com dinheiro roubaram a pedra e levaram os obsessores de lucro. Então vocês agora estão com a casa de vocês limpa. E vocês estão pensando, limpa de diamante, né? Que a nossa mente é assim. Mas a divindade, ela eliminou o problema. Ela eliminou o problema. E aí, o que a Joana de Ângeles encerra para a gente, coloca para a gente no encerramento do livro Leis Morais da Vida, no capítulo 2, Leis Morais da Vida, no último parágrafo ela coloca assim, acende a luz do Evangelho em casa, a mesma colocação que a Carla trouxe do culto no lar, acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e as trevas jamais triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e as trevas jamais triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Ou seja, tudo está à nossa disposição. Orientação a gente recebe o tempo todo. A gente pode passar por cima delas, fazer do nosso jeito, podemos. Mas a gente não pode reclamar que a gente não está orientado, que a gente nunca ouviu falar a respeito. Está claro? Como ela fez referência ao Gesiel, que no livro Paulo e Estevão, ele vai se apresentar como... Quem é Gesiel? Estevão. Tá? Estevão. Gesiel, quando ele sai das perseguições,
quando ele sai das perseguições, ele adoece, vocês vão lembrar isso lá, quem leu a obra, ele adoece e ele foi atendido. Como ele estava doente, o comandante do barco, aquela doença que era uma peste, o comandante do barco, vendo que ele estava doente, queria jogá-lo no mar. O político que estava lá, que se chama, qual o nome do político? Você sabe qual livro que eu estou falando? O político que estava lá, que se chama Sérgio Paulo, ele chega e fala para o comandante, não o jogue no mar, eu vou cuidar dele. O político começa a cuidar dele, ele é prisioneiro, que para o Império Romano não valia nada, adoeceu, joga no mar, tá claro? Ele trabalhava nas galés ali, remando, e aí o político tira ele das galés e começa a cuidar. Ele melhora, quando ele melhora, ele começa a cuidar. Por quê? Porque Sérgio Paulo adoece. Quando Sérgio Paulo adoece, o comandante quer jogar Sérgio Paulo e fala, não, eu vou devolver para ele o que ele fez comigo. Eu vou cuidar dele. E aí Gesiel passa a cuidar de Sérgio Paulo. Quando o barco para em terra firme, o Sérgio Paulo político dá para ele uma pequena bolsa com moedas de ouro e fala para ele, vai embora, desaparece, foge das perseguições e busca ajuda. Busca ajuda, porque se você continuar no barco, qualquer coisa você vai ser jogado no mar. Pronto, ele vai embora. Ele vai conversando com as pessoas na rua, alguém na rua chega e fala para ele assim, você está precisando de ajuda? Procure os homens do caminho. Os homens do caminho, eles montaram uma casa só para abrigar as pessoas que estão perdidas e idosos. E ele procura essa casa. Quem recebe Gesiel pela primeira vez na casa do caminho? Quem? Pedro. Foi Pedro. Pedro recebe, e aí começa a conversar com ele, ele fala que ele estava fugindo das perseguições, Pedro fala, então a partir de agora, o seu nome passa a ser outro, você não vai mais ser chamado, não vai mais ser reconhecido como Gesiel, você agora passa a ser chamado de Estevão. E a partir daí, ele vai apresentando para Estevão, enfim, o que eu estou contando para vocês? Ele vai apresentando Jesus para Estevão. Olha, quanto tempo... Olha a importância, primeiro eu vou trazer um significado para vocês, a importância do número, do 3 na vida da gente. Do 3. Por que o 3? Aqui. Como que a vida é composta de 3? Nós temos, na natureza, mineral, vegetal e animal. 3. 3 partes. Tá claro? Nós temos em torno da medida 3 partes, altura, largura e profundidade e comprimento. Olha o 3 de novo. A menor partícula, qual que é? O átomo, que é dividido em 3 partes, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e... Olha como que ele vai fazendo sentido na nossa relação. Quanto tempo Estevão ficou estudando o evangelho apresentado por Pedro para ele fazer a primeira pregação dele? Quanto tempo ele ficou? 30 dias. Estevão estudou 30 dias, aí ele fez a primeira pregação. Ele estudou os pergaminhos, estavam escritos por Mateus. O primeiro pergaminho quem fez foi Mateus. Tanto que ele fica pronto no ano 39. E ele foi escrito em aramaico na era cristã, que é a língua que Jesus falava, e na cidade de Cafarnaum, que é onde Jesus morava. Então, 30 dias, ele fez a primeira pregação dele, e na pregação ele fez a primeira cura. Na pregação dele. Tá claro? Depois que Paulo foi apresentado à estrada de Damasco, e ficou cego, Jesus aparece para quem? Para restituir a visão para Paulo. Ananias, e fala assim, Ananias responde, eis-me aqui, Senhor, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, eis-me aqui, Senhor, ou seja, ele estava vendo o Espírito de Jesus, eles dois tiveram uma conversa de 3 minutos, porque na hora que ele chega e fala assim, Ananias, aquele que te persegue, ele está na cidade. E ele perdeu a visão a partir do momento que ele me viu, que eu me apresentei para ele. E eu gostaria que você lhe restituísse a visão. Ele fala, mas Senhor, ele está me perseguindo.
Ele quer me matar e matar os outros seguidores. O Senhor está pedindo. Ele ficou cego, o Senhor está pedindo para eu poder curá-lo. Ele falou assim, isso mesmo. Aquele que está querendo, doido para te matar, eu quero que você cure ele. Mas Senhor, ele fala assim, Ananias, este é o vaso que escolhi para levar a palavra aos gentios. Acabou. Quando terminou essa conversa, Ananias vai atrás de Saulo e restitui a visão para Saulo. Estevão demorou 30 dias. Ananias demorou 3 minutos. E Saulo, depois de ser restituído da visão, ele fica quantos anos estudando para começar a fazer pregação? 3 anos. Para ele começar a primeira pregação. Ananias, 3 minutos. Estevão, 30 dias. Saulo, 3 anos. E nós estamos abrindo o 3º milênio. Ô, gente, a gente está meio atrasado, tá não? Se for olhar pelo 3, nós estamos no 3º milênio e ainda questionando se a gente deve fazer o bem ou não. A gente ainda está questionando. As oportunidades estão chegando e a gente não abraça. Está tudo aí à nossa disposição. A gente não abraça, não. Quanto tempo a gente ainda vai esperar para fazer os movimentos que a gente precisa? Movimento mais simples. Para de falar mal dos outros. Para de falar mal do seu familiar. Para de falar. A pessoa que mora com você é consanguíneo. Tá claro? Para de falar mal. Vamos começar a falar bem. Se eu não tiver nada para falar, cala a boca. Qual o problema? Vocês vão lembrar da história que eu trouxe para vocês aqui, da pessoa que chegou para mim e falou que ela estava ótima, espiritualmente ela está dando um salto na escala evolutiva. Ela está dando um salto, mas ela precisava de ajuda de uma coisa. Emerson, me ajuda, porque eu sei que quando eu desencarnar eu já estou a caminho do céu. Eu falei, filha, qual a ajuda que você precisa? Ela falou assim, Emerson, me ajuda, eu estou com um vício que eu não consigo me libertar dele. Eu falei, filha, qual é o vício? Ela falou assim, Emerson, eu sou fofoqueira. Eu falei, filha, é esse o vício? É, Emerson, eu não aguento me libertar da fofoca. Emerson, eu adoro fofocar. Eu gosto de falar mal das pessoas, mas eu adoro. Emerson, eu trabalho em casa espírita, eu estudo, eu aprendo, eu levo meu marido, eu levo meus filhos. A gente construiu uma casa espírita. Emerson, mas eu sou fofoqueira, eu adoro fofoca. Emerson, e a fofoca melhor pra mim é aquela quando a pessoa fala assim, eu vou te contar, mas você não conta pra ninguém, não. Essa então pra mim é o caminho, esse eu gosto mais ainda. Emerson, o que eu faço? E eu falei com ela, cala a boca. Porque se ela já sabe que o passo bastou morrer e já tá no céu, se eu souber que se eu ficar calado eu já tô no céu, eu calo hoje. Porque eu posso morrer daqui a 30 anos, mas também não vou falar mais nada. Por quê? Porque aí o céu vai me receber. Ou seja, se a gente tiver que falar mal, cala a boca. Fale bem ou então silencia. Até porque quando Jesus coloca para nós, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna, ele está colocando para que nós sejamos leais com a nossa fala. Leais. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Se for saudável, fale. Se não for, guarde. Tá claro? Pra gente fechar. Quero trazer para vocês aqui uma observação que é só uma pergunta que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e como eu lembrei dela aqui agora, não deixei marcado, está aqui, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 é Bem-aventurados misericordiosos, capítulo 10, pergunta 21, que é a última pergunta deste capítulo do Evangelho. Há casos em que é útil revelar o mal de outrem? Há casos que a gente pode falar mal do outro? Para aprendizado, sim. Aí. Ele chegou depois daquele comentário que o Espírito adora. Falar mal de alguém só se for para a gente aprender. Se é mal, não pode falar. Se é mal, não pode falar. Olha a resposta dos Espíritos. Olha como que eles são objetivos. É uma questão muito delicada. Se podemos falar mal, olha, é uma questão muito delicada.
é que aqui é preciso apelar para a caridade, sendo ela bem compreendida. Sendo ela bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, a imperfeição dela só prejudica a ela. Não tem utilidade nenhuma em fazer conhecê-las. Se prejudica só a ela, eu não tenho que divulgar para ninguém. É problema de quem? Dela. Eu observo, mas é a minha observação. Para ela, inclusive, aquilo ali está certo. Tá claro? Mas se prejudica só a ela, tudo bem. Calma. Calma. É preciso, aí ele coloca para nós assim, mas se pode causar prejuízo a outras pessoas, é preciso preferir o interesse da maioria e não de uma única pessoa. Ah, bom. Então, se for estar prejudicando muita gente, então a gente tem que visar. É o bem de quem que a gente vai divulgar aquilo ali. É o bem de quem. Pode falar, voz. A gente pode citar o exemplo, mas sem usar o mal. Por exemplo, a pessoa está dirigindo a alta velocidade, está fulano. Dirige desse jeito, você viu o que aconteceu com o fulano? Você não está falando mal, você está dando um exemplo. Você não está julgando aquele sem vergonha, dirigindo aquele jeito. Que eu aposto que esse cara nasceu lá no Brasil. Que o brasileiro adora uma justificativa para continuar fazendo o que não é para fazer. Então a gente vai lá e fala o mal do terceiro para poder servir de exemplo. Aliás, se alguém estiver correndo muito, a gente não precisa de falar nada. Porque as notícias já estão falando por nós. As notícias. Nós estamos com uma média de 45 mil pessoas morrendo por ano no Brasil em acidentes de trânsito. Teve um ano que essa proporção chegou a 53 mil. Mas a média está sendo 45 mil. E teve ano que foi menos, 38 mil. Por isso tiraram a média. Ô gente, você não precisa falar nada, falando, você está correndo demais, olha, tá vendo? O jornal já está dizendo. Se tudo já está dizendo, as leis já estão dizendo, ele aprendeu a dirigir. Existe a direção que é ofensiva, ou seja, ela é agressiva. Gente, todo mundo sabe disso, eu não estou falando nada de novo. A pessoa vai continuar fazendo, eu sentado ali no banco dele, eu vou falar. Ah não, gente, a próxima vez você não vai junto. Até para não morrer junto. Tá claro isso? Gente, olha, nosso tempo acabou, nós vamos dar uma paradinha aqui, vamos fazer a nossa prece. Após a prece, nós vamos ter um papo breve. Senhor Jesus, estamos encerrando a nossa reunião deste domingo. Agradecido, Senhor, por esta presença no nosso ambiente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, Senhor, estamos encerrando o nosso estudo deste domingo de manhã. Fique conosco, que assim seja.